Você já teve a sensação inquietante de que está vivendo a vida de outra pessoa? De que acorda todos os dias, vai ao trabalho, segue as expectativas sociais, mas existe um vazio no centro de tudo isso? Ou talvez já se perguntou por que faz as escolhas que faz? São realmente suas? Ou apenas está repetindo padrões que absorveu da família, da mídia, dos amigos? Aqui está um paradoxo perturbador. Vivemos numa época de liberdade individual sem precedentes, mas nunca fomos tão uniformes em nossos desejos, opiniões e estilos de vida. Como isso é possível? Martin Heidegger, um dos filósofos mais influentes do século XX, tinha um conceito devastador para isso. Ele chamava de viver na inautenticidade, de ser absorvido pelo impessoal. Mas a questão é ainda mais urgente. Se você não está vivendo autenticamente, quem está vivendo sua vida? Bem-vindos ao canal Filosofia em Evidência. Hoje vamos enfrentar uma das questões mais desconfortáveis da filosofia existencial: a diferença entre existir autenticamente e simplesmente seguir o rebanho. Se você busca compreender a existência e desenvolver pensamento crítico, inscreva-se e ative o sininho para não perder essas reflexões que podem abalar suas certezas mais fundamentais. E me conta nos comentários, em que áreas da sua vida você sente que está apenas seguindo expectativas alheias, em vez de fazer escolhas genuinamente suas? Martin Heidegger viveu de 1889 a 1976, atravessando 2 guerras mundiais e transformações sociais radicais na Alemanha. Sua obra-prima Ser e Tempo, publicada em 1927, revolucionou a filosofia ao explorar a natureza da existência humana de forma totalmente nova. Heidegger não estava interessado em teorias abstratas sobre a mente ou a consciência. Ele queria entender como nós, seres humanos concretos, realmente existimos no mundo. Mas Heidegger não estava sozinho nessa investigação sobre autenticidade. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, já havia denunciado a tirania da multidão que esmaga a individualidade genuína. E Friedrich Nietzsche, contemporâneo mais velho de Heidegger, desenvolveu sua devastadora crítica à moral de rebanho, aquele conjunto de valores que mantém as massas dóceis e conformadas. Esses 3 pensadores, cada um à sua maneira, perceberam algo aterrorizante. A maioria das pessoas vive vidas emprestadas, seguindo scripts escritos por outros, nunca realmente se tornando indivíduos autênticos. A relevância dessa questão hoje é absoluta. Vivemos numa era de redes sociais onde todos buscam validação constante através de likes e compartilhamentos. Algoritmos decidem o que vemos, o que compramos, até quem conhecemos. Influenciadores digitais literalmente influenciam milhões a adotar os mesmos gostos, as mesmas opiniões, até as mesmas poses para fotos. Somos mais conectados que nunca, mas paradoxalmente mais perdidos sobre quem realmente somos. E aqui está a pergunta que nos assombra. Se removêssemos todas as camadas de expectativas sociais, opiniões absorvidas, desejos fabricados pela mídia, o que restaria? Existe um você autêntico por baixo de tudo isso? Imagine que você acorda numa manhã e decide fazer algo completamente diferente. Talvez largar seu emprego para seguir uma paixão artística ou mudar radicalmente de carreira. Imediatamente surgem vozes na sua cabeça. O que seus pais vão pensar? E se seus amigos te acharem irresponsável? Pessoas da sua idade não fazem isso. Você precisa ser prático. Heidegger diria que essas vozes não são realmente suas, são a voz do Das Man, o impessoal, o agente. É como a sociedade fala através de você, sem que você perceba que não é sua própria voz. Heidegger usava o termo Dasein, literalmente ser aí, para descrever a existência humana. Não somos coisas fixas como uma pedra ou uma árvore. Somos sempre sendo, sempre em processo, sempre projetados para o futuro. E aqui está o insight crucial. Porque somos sempre sendo. Temos a responsabilidade de decidir como ser, mas a maioria das pessoas foge dessa responsabilidade aterradora. É mais fácil, mais confortável,
deixar a gente decidir por você. A gente faz tudo de forma mediana e aceitável. A gente pensa o que todos pensam. A gente faz o que todos fazem. A gente nunca se destaca, nunca questiona profundamente, nunca corre riscos reais. Heidegger percebeu que viver no modo do a gente oferece uma tranquilização sedutora. Você nunca precisa realmente decidir nada, porque as decisões já foram feitas coletivamente. Você nunca precisa enfrentar a angústia da liberdade, porque a gente já determinou o caminho aceitável. Mas aqui está o aspecto mais perturbador. Viver no impessoal não parece inautêntico por dentro. Pelo contrário, parece perfeitamente normal, até virtuoso. Você está fazendo o que se deve fazer, seguindo o caminho certo, sendo responsável e realista. A inautenticidade se disfarça de sensatez. É por isso que a maioria das pessoas vive vidas inteiras, sem perceber que nunca realmente escolheram ser quem são. Elas apenas absorveram um papel pré-fabricado. As implicações para relacionamentos são profundas e desconfortáveis. Quantos casamentos acontecem não porque duas pessoas genuinamente escolheram construir uma vida juntas, mas porque era a hora certa, já estavam juntos há tempo suficiente, a família esperava. Quantas amizades são mantidas não por conexão real, mas porque é o que se faz, porque seria estranho encerrar. Heidegger sugere que a maioria dos nossos relacionamentos acontece no nível superficial do agente, conexões genéricas e substituíveis, não encontros autênticos entre indivíduos singulares. Na carreira, a situação não é melhor. Quantas pessoas escolhem profissões porque dá dinheiro, tem status, meus pais aprovam? Quantos passam décadas em trabalhos que odeiam porque é preciso ser prático? Todo mundo tem que trabalhar em algo. Não se pode viver de sonhos. O impessoal tem respostas prontas para tudo, e todas essas respostas levam à mediocridade confortável e à morte espiritual. Mas então, como escapar dessa prisão invisível? Heidegger tinha uma resposta tanto brilhante quanto aterrorizante, através da angústia e do confronto com a morte. A angústia não é medo de algo específico, é o sentimento de estar suspenso sobre o nada, de perceber que todas as estruturas de significado que você aceitava podem desmoronar, de reconhecer sua radical liberdade e responsabilidade. É profundamente desconfortável, e é exatamente por isso que fugimos dela na distração e no conformismo. Mas quando a angústia realmente nos atinge, talvez numa crise existencial, numa perda significativa, num momento de desilusão profunda, ela tem o poder de arrancar-nos do modo de existência do agente. De repente, as opiniões alheias parecem irrelevantes. As expectativas sociais revelam-se arbitrárias. E pela primeira vez, talvez, você se confronta com a pergunta: o que eu realmente quero? Quem eu realmente sou? E o confronto com a morte, não como evento futuro abstrato, mas como possibilidade sempre presente, tem poder similar. Heidegger chamava isso de ser para a morte. Quando você realmente internaliza que vai morrer, que sua existência é finita e não há garantias, algo se transforma. De repente, desperdiçar sua vida seguindo expectativas alheias parece absurdo. A urgência de viver autenticamente se torna inescapável. A pretensão que o agente tem de alimentar e levar uma vida plena e autêntica oferece ao Dasein uma tranquilização para a qual tudo vai muito bem, escreveu Heidegger. Esta citação revela o mecanismo da inautenticidade. Ela nos convence de que estamos vivendo plenamente, quando, na verdade, estamos apenas existindo na superfície, evitando as questões mais profundas de nossa existência. Mas aqui surge uma questão prática urgente. Como seria viver autenticamente no dia a dia? Não é uma transformação dramática instantânea. É mais como um processo contínuo de escolhas conscientes. É questionar cada deveria que surge em sua mente. Deveria segundo quem? É essa realmente minha convicção ou apenas absorvi essa crença do ambiente? É pausar antes de postar nas redes sociais e perguntar:
Estou compartilhando isso porque genuinamente ressoa comigo ou porque quero aprovação. É escolher conversas reais e vulneráveis, em vez de small talk seguro e vazio. Isso nos leva a uma perspectiva complementar, mas diferente. Søren Kierkegaard, escrevendo quase um século antes de Heidegger, já havia identificado o mesmo problema com ainda mais paixão e urgência. Para Kierkegaard, a multidão não é apenas inautêntica, é literalmente a mentira. A multidão é a mentira, ele declarou provocativamente. Por quê? Porque na multidão ninguém é realmente responsável. Todos se escondem atrás do anonimato coletivo. A multidão se compõe de indivíduos. Deve estar ao alcance de cada um tornar-se o que é, um indivíduo. Ninguém está excluído de tornar-se um indivíduo, exceto aquele que se exclui de si mesmo, tornando-se multidão. Esta citação de Kierkegaard é devastadora. Ele está dizendo que seguir a multidão não é apenas uma falha, é uma autoexclusão, uma forma de suicídio espiritual. Você literalmente se apaga ao se diluir no coletivo. Kierkegaard via a existência autêntica como um processo de 3 estágios: estético, ético e religioso. A maioria das pessoas permanece no estágio estético, buscando prazer, evitando dor, seguindo impulsos, nunca realmente se comprometendo com nada. Alguns avançam para o estágio ético, assumindo responsabilidades, seguindo princípios morais, construindo uma vida respeitável. Mas mesmo isso, para Kierkegaard, não é suficiente se você está apenas seguindo códigos morais convencionais sem realmente escolhê-los internamente. O estágio religioso, que para Kierkegaard representa a autenticidade máxima, envolve um salto de fé radical, uma escolha apaixonada de se relacionar com o absoluto de forma pessoal e individual. Você não pode ser religioso autenticamente através de rituais sociais e pertencimento a instituições. Você só pode ser religioso através de uma decisão interior profunda e muitas vezes angustiante de se relacionar com Deus como indivíduo singular. Mas mesmo se você não é religioso, o insight de Kierkegaard permanece válido. Autenticidade requer escolha apaixonada e comprometimento pessoal. Não basta viver corretamente, segundo padrões externos. Você precisa escolher seus valores, suas paixões, seus compromissos de forma consciente e singular. E essa escolha é sempre angustiante, porque significa assumir total responsabilidade pela sua existência. Kierkegaard enfatizava que tornar-se um indivíduo é o trabalho mais difícil que existe. É muito mais fácil ser multidão. Deixar que as opiniões coletivas pensem por você, que as tendências sociais decidam seus gostos, que as expectativas familiares determinem seu caminho. Ser indivíduo significa suportar a solidão de ter convicções que podem não ser populares, de fazer escolhas que outros não entendem, de viver com a incerteza que vem de não ter o conforto da aprovação universal. As implicações para a vida política e social são revolucionárias. Kierkegaard argumentava que a democracia moderna, com sua ênfase na opinião pública e no consenso, pode facilmente se tornar uma tirania da mediocridade. Quando todos seguem a maioria, quando a opinião pública se torna o árbitro supremo da verdade, os indivíduos genuínos são marginalizados. A verdade não é democrática. Às vezes, um indivíduo solitário está certo e a multidão inteira está errada. Pense em momentos históricos onde isso se manifestou. Jesus contra as autoridades religiosas de sua época, Sócrates contra a democracia ateniense, Galileu contra a Igreja. Em cada caso, um indivíduo solitário teve a coragem de sua convicção contra o peso esmagador do consenso coletivo. Kierkegaard nos desafia. Você teria essa coragem? Ou sua necessidade de aprovação social é tão forte que você sempre se curvará à opinião da maioria? Mas aqui surge uma perspectiva ainda mais radical. Friedrich Nietzsche não apenas criticou a mentalidade de rebanho, ele tentou diagnosticar suas origens históricas e psicológicas. Para Nietzsche, a moral de rebanho não é um acidente, mas o resultado de um longo processo histórico, onde os fracos conseguiram impor seus valores sobre os fortes.
Nietzsche distinguia entre moral de senhores e moral de escravos. A moral de senhores, típica das aristocracias antigas, celebrava a força, a coragem, a individualidade, a excelência. Os nobres definiam bom como aquilo que eles próprios eram: poderosos, belos, vitoriosos. Ruim era simplesmente o oposto: fraco, feio, derrotado. Não havia ressentimento, apenas uma afirmação jubilosa da própria força. Mas então algo extraordinário aconteceu na história. Os fracos, incapazes de vencer pela força, inventaram uma nova forma de moral como arma. Essa moral de escravos redefiniu os termos. Agora, bom significava humilde, obediente, compassivo, igualitário. E mal passou a significar orgulhoso, dominador, diferenciado, superior. Era uma inversão completa de valores. O cristianismo, na análise de Nietzsche, foi o veículo perfeito para essa moral de rebanho. Pregando humildade, igualdade perante Deus, compaixão pelos sofredores, ele criou um sistema que glorificava exatamente as características do rebanho: conformidade, obediência, abnegação, mediocridade. E qualquer tentativa de se destacar, de ser superior, de afirmar poder individual, passou a ser vista como pecado, como soberba, como mal. O instinto gregário, escreveu Nietzsche, está na raiz da moral moderna. Não é apenas que as pessoas seguem o rebanho, é que toda a nossa estrutura moral nos ensina que seguir o rebanho é virtude e destacar-se é vício. Somos treinados desde crianças a valorizar a conformidade, a igualdade, a modéstia. Qualquer desejo de grandeza, de excelência, de domínio é imediatamente suspeito. Mas aqui está a ironia devastadora. Essa moral de rebanho não nos torna mais felizes ou realizados. Pelo contrário, ela cultiva ressentimento, inveja e negação da vida. Em vez de celebrar a existência com todas as suas desigualdades e contradições, a moral de rebanho nos ensina a ressentir aqueles que se destacam, a nivelar tudo por baixo, a punir a excelência em nome da igualdade. Nietzsche defendia o que chamava de espírito livre, indivíduos raros capazes de criar seus próprios valores, em vez de absorver valores prontos do rebanho. Esses espíritos livres não são amorais ou egoístas no sentido vulgar. Eles simplesmente transcenderam a moral convencional para criar formas mais elevadas e afirmativas de vida. Eles dizem sim à existência com todas as suas complexidades, em vez de fugir para consolações imaginárias. As implicações para a educação são revolucionárias. Nosso sistema educacional, argumentaria Nietzsche, é fundamentalmente uma máquina de criar conformidade. Desde cedo, crianças são ensinadas a sentar quietas, seguir instruções, dar as respostas certas, não questionar a autoridade. Criatividade genuína, pensamento independente, questionamento radical, tudo isso é discretamente desencorajado. O resultado são adultos perfeitamente domados, incapazes de pensamento verdadeiramente original, perfeitos membros do rebanho. E no trabalho? A cultura corporativa moderna, com suas missões vazias, suas hierarquias rígidas, suas métricas de desempenho que medem tudo exceto criatividade genuína e excelência real, é o triunfo final da mentalidade de rebanho. Todos devem se encaixar no molde, seguir os processos, não fazer ondas. Indivíduos excepcionais são vistos como problemáticos, não porque sejam incompetentes, mas precisamente porque sua excelência expõe a mediocridade do sistema. Mas talvez a manifestação mais insidiosa da mentalidade de rebanho hoje seja a cultura das redes sociais. Pense nisso. Algoritmos, literalmente, criam bolhas onde todos compartilham as mesmas opiniões, reforçam os mesmos preconceitos, expressam indignação sobre as mesmas questões. Parece diversidade porque existem muitas bolhas diferentes, mas dentro de cada bolha é conformidade total. E o mecanismo de likes e compartilhamentos garante que apenas conteúdo que se conforma às expectativas da bolha recebe validação.
é a mentalidade de rebanho turbinada por tecnologia. E aqui chegamos a uma síntese perturbadora. Heidegger nos mostrou como vivemos absorvidos pelo impessoal, perdendo nossa autenticidade. Kierkegaard nos desafiou a ter a coragem de nos tornarmos indivíduos genuínos, mesmo que isso signifique solidão. Nietzsche diagnosticou as raízes históricas e psicológicas da mentalidade de rebanho e nos convocou a transcendê-la. Juntos, esses três filósofos pintam um retrato devastador. A maioria das pessoas vive vidas emprestadas, seguindo scripts escritos por outros, nunca realmente escolhendo quem são. Mas isso não é um destino inevitável. A autenticidade é possível, só que é muito mais difícil e exigente do que imaginamos. Não é uma questão de ser você mesmo, no sentido superficial de expressar qualquer impulso que surja. É um trabalho árduo e contínuo de autoexame, de questionar cada crença e desejo, de ter coragem para fazer escolhas impopulares, de suportar a angústia que vem com verdadeira liberdade. Na prática, isso pode começar com pequenos atos de autenticidade. Quando você está numa conversa e todos concordam com algo que você secretamente questiona, você tem coragem de expressar sua dúvida? Quando uma tendência social surge e todos à sua volta a adotam, você pausa para perguntar se isso realmente ressoa com você? Quando uma decisão de carreira se apresenta e todos dizem que você deveria escolher o caminho seguro, você tem coragem de escolher o caminho verdadeiro para você, mesmo que seja arriscado? Autenticidade também significa cultivar solidão produtiva. Numa cultura obcecada, com conexão constante e validação social, momentos de solidão real, não apenas estar fisicamente sozinho, mas estar genuinamente consigo mesmo, sem distrações, tornam-se revolucionários. É na solidão que você pode ouvir sua própria voz, distinguindo-a do barulho das expectativas alheias. E significa desenvolver o que poderíamos chamar de independência psicológica, a capacidade de sustentar suas convicções e escolhas, mesmo quando não são validadas externamente. Isso não é teimosia cega ou arrogância, é a maturidade de confiar no seu próprio julgamento, depois de examiná-lo cuidadosamente, mesmo quando outros discordam. Mas aqui está a pergunta mais profunda que esses filósofos nos deixam. Por que é tão difícil ser autêntico? A resposta talvez seja que a autenticidade requer confrontar a natureza radicalmente aberta e contingente da existência. Quando você segue o rebanho, há uma ilusão de certeza e segurança. Todos esses outros não podem estar errados, certo? Mas quando você escolhe autenticamente, você está sempre na incerteza, sempre apostando sem garantias, sempre assumindo total responsabilidade pelos resultados. E há também o medo da solidão. Ser verdadeiramente você mesmo pode significar descobrir que você não se encaixa em nenhum grupo pronto. Suas opiniões podem não se alinhar perfeitamente com nenhuma ideologia. Seus gostos podem ser idiosincráticos. Seus valores podem ser únicos. Isso pode resultar em uma forma de solidão social. Não necessariamente estar sozinho, mas ser diferente da maioria. Poucos têm coragem para essa solidão. Mas talvez a recompensa valha o risco. Porque a alternativa, viver uma vida inteira sem nunca realmente ser você mesmo, sem nunca fazer escolhas genuinamente suas, sem nunca saber quem você poderia ter sido, essa alternativa é uma forma de morte em vida. É existir sem realmente viver. É ter uma vida, mas não ser dono dela. A filosofia nos oferece ferramentas para viver de forma mais examinada, e estas reflexões sobre autenticidade versus conformidade estão entre as mais importantes. Cada dia, cada momento, oferece a escolha. Você vai seguir automaticamente o script social ou vai pausar e perguntar se esse é realmente o caminho que ressoa com seu ser mais profundo? Essa escolha, repetida constantemente, determina se você está realmente vivendo ou apenas seguindo a manada. Então deixo vocês com esta pergunta final. Se você tivesse coragem total e nenhum medo de julgamento, o que mudaria na sua vida? Que trabalho você faria?
Que relacionamentos você manteria ou encerraria? Que sonhos você perseguiria? A distância entre sua vida atual e essas respostas é a medida da sua inautenticidade e também o mapa para a sua libertação. Compartilhem suas reflexões nos comentários e se este vídeo provocou algo em você, compartilhe com alguém que também está questionando se está realmente vivendo ou apenas existindo. No próximo vídeo, vamos explorar outro aspecto crucial da vida autêntica: como saber se seus relacionamentos são genuínos e saudáveis e o que a filosofia pode nos ensinar sobre amor e conexão. Até a próxima reflexão.